Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta primeira aula da disciplina de Análise Matemática. Eu sou a professora Alessandra Negrini, eu tenho formação na área de Matemática, com especialização em Educação Matemática e mestrado em Matemática Aplicada e Computacional. Bom, nessa primeira aula, nós vamos trabalhar com uma introdução ao estudo da análise real e vamos analisar principalmente os conceitos de conjuntos finitos e infinitos. Mas antes de conhecer os principais conceitos que nós temos na análise, é importante que nós tenhamos em mente que essa disciplina ela tem uma característica um pouco diferente de disciplinas que você já cursou anteriormente. Disciplinas de cálculo diferencial integral, geometria, mesmo de educação financeira, elas possuem uma parte prática no sentido de aplicação de métodos. Então, nós estudamos conceitos teóricos e nós aplicamos na resolução de problemas. Na análise, o nosso objetivo é compreender por que algumas técnicas podem ser empregadas, de onde surgem, então, muitos dos conceitos da matemática. Então, a disciplina de análise, ela tem por objetivo estudar tópicos da análise real, que é um dos grandes campos que nós temos da matemática e que visa, então, fundamentar o campo de cálculo diferencial e integral. Então, o nosso estudo é especificamente teórico. Os nossos problemas em estudo são problemas da própria matemática. Então, nós não vamos ter contextos práticos, porque nós queremos entender o porquê de determinadas técnicas, de determinadas estratégias que podem depois, a partir dessa fundamentação, serem empregados na prática. Então, é importante que você desde já tenha esse conhecimento de que a nossa disciplina ela tem esse caráter mais teórico em comparação com muitas outras e que ela precisa como base muitos dos conhecimentos que você já estudou. Conhecimentos da área da lógica, das estruturas algébricas, do próprio cálculo diferencial e integral. O nosso foco vai ser compreender a estrutura da matemática e para isso nós precisamos de demonstrações. Lembrando, uma demonstração é uma sequência de argumentos organizados logicamente de tal forma que nós possamos obter alguma conclusão. E essas conclusões, nós vamos ver que elas têm relação com conceitos do cálculo diferencial. Nós vamos estudar durante a disciplina principalmente os conceitos que vão fundamentar, por exemplo, o estudo de uma função. O nosso olhar vai ser voltado principalmente sobre o conjunto de números reais. Daqui a pouco nós vamos conhecer alguns aspectos históricos que nos permitem compreender o porquê da importância do estudo desse conjunto numérico, pensando na análise enquanto fundamentação do cálculo. E nessa primeira aula, então, nós vamos trabalhar com uma introdução em relação à análise real, abordando alguns conceitos teóricos da própria área da análise e retomando também alguns aspectos históricos. Então, acompanhe no quadro os primeiros objetivos que nós temos nesse estudo da análise real. Então, nós vamos iniciar avaliando aspectos históricos. Então, investigando a todo momento qual que é a importância dessa análise real, quais são as suas características. E se nós queremos chegar ao conjunto de números reais, nós precisaremos visitar outros conjuntos numéricos. Então, nessa aula, nós vamos trabalhar com o conjunto de números naturais, investigando operações, propriedades, o processo de axiomatização, que é a estruturação desse conjunto, e um princípio essencial dos naturais, que é o princípio da boa ordenação. Além disso, nós vamos retomar características do conjunto de números inteiros, pensando também em operações e em propriedades, e depois nós vamos iniciar o estudo de alguns tópicos próprios da análise real, relacionados inclusive ao conjunto de números reais, que é o estudo de conjuntos finitos e infinitos. Então, essa vai ser a primeira categoria de conjuntos que nós vamos estudar, avaliando as proposições que estão associadas a essa área. Então, como que nós definimos esses conjuntos e que tipos de resultados nós temos. Então, no trabalho com a análise, nós vamos tomar sempre como base todo aquele princípio de argumentação. Então, todos aqueles conceitos da lógica. Como eu estruturo uma proposição, como que eu provo a veracidade de proposições, nós vamos utilizar como base.
as técnicas de demonstração serão essenciais. E muitas propriedades nós podemos investigar por meio de proposições, por meio de demonstrações. Não conseguiremos demonstrar todos os resultados, mas nós vamos investigar os principais deles, procurando identificar como que é realizado esse processo de demonstração. Historicamente, como que os matemáticos construíram cada um dos conceitos relacionados a essa estrutura, principalmente do conjunto de números reais. Mas por que é importante para o professor de matemática conhecer esses conceitos da análise? Vamos acompanhar no quadro. Então, é importante pela possibilidade de compreender essa apresentação rigorosa dos conceitos do cálculo diferencial e integral. Então, a análise surge com essa intenção de justificar muitos dos procedimentos, muitos dos conceitos com os quais nós trabalhamos na área de cálculo diferencial e integral e que tem relação direta com o que é estudado na educação básica. E os dois objetivos principais que nós temos são a prática de demonstrações, porque assim como alguns autores colocam, enunciar e demonstrar teoremas é uma das ocupações centrais de todo professor ou estudioso de matemática. Então é importante que o professor tenha essa habilidade, ou ele comece a desenvolver essa habilidade, e muito mais do que isso, que ele consiga compreender como que é utilizada a linguagem própria da matemática. Então ela é uma ciência que tem uma linguagem específica. E como que ela é utilizada? Como que esse campo de conhecimentos ele é desenvolvido? E também com a possibilidade de familiarização com uma das partes mais importantes da matemática, junto com a álgebra, com a geometria, e que vem se desenvolvendo desde o início do século XIX. Então, a ideia é conhecer o que os matemáticos profissionais fazem, qual foi o desenvolvimento histórico desse campo do cálculo. E uma outra importância que nós temos no estudo da análise real. Nem sempre a dúvida que um aluno da educação básica fará a você enquanto professor vai ser respondida por meio de um livro didático. Você precisa ter essa fundamentação para que, diante de uma situação com um questionamento, ainda que você não consiga responder naquele momento, que você consiga desenvolver as habilidades para buscar essa resposta. Se não for nos livros da educação básica, mas que com o seu conhecimento avançado em relação à matemática, você consiga lidar com esse tipo de situação. Então, o campo da análise real, ele teve esse seu olhar voltado aos conceitos do cálculo diferencial e integral. E se nós compararmos com a geometria, por exemplo, ele é um campo relativamente novo, porque ele foi sendo desenvolvido principalmente a partir do século XIX, enquanto que a geometria estava sendo desenvolvida desde a antiguidade. Então, se nós analisarmos a história da matemática, a origem dos números está relacionada principalmente quando o homem passou a se fixar no solo, precisava trabalhar com produção, controlar os seus animais e foi sendo desenvolvidos sistemas numéricos e todos aqueles conceitos básicos voltados principalmente para a prática. Então, a matemática se desenvolve principalmente voltada a situações práticas. Então, eu preciso resolver um problema, eu desenvolvo um conceito que permita esse tipo de solução de problemas. No entanto, para que eu possa aplicar aquela estratégia, aquela técnica, ela precisa estar bem fundamentada, porque essa é a essência da matemática, provar, justificar os seus resultados. E essa preocupação com as demonstrações, ela tem origem também na Grécia Antiga, na Antiguidade. E a partir daí, em determinados instantes da história, houve um destaque maior para essa preocupação com por que justificar e como justificar os resultados. Então, nós vamos retornar ao quadro e acompanhar outros fatos históricos importantes. Então, a origem da matemática dedutiva se dá na época da Grécia Antiga, principalmente representada por Tales de Mileto, por volta do século VI a.C. Então, ele buscava desenvolver os conceitos, as aplicações, por meio de proposições e demonstrações. Então, ele queria justificar determinados problemas em diversas situações. A própria coletânea Elementos de Euclides, desenvolvida por volta de 300 a.C., ela reunia praticamente todo o conhecimento matemático da época.
e ela tinha essa preocupação com demonstrações. Ainda que essas demonstrações fossem mais geométricas, existia uma preocupação, principalmente a partir da Grécia Antiga, em dar justificativas para esses conceitos. Só que nesse momento nós não tínhamos a linguagem, por exemplo, a linguagem algébrica, para poder representar um conceito. E foi sendo desenvolvido, então, historicamente, geometria, álgebra, foi sendo desenvolvido o cálculo, mas de tal forma que até o início do século XIX, as ideias do cálculo elas não tinham uma fundamentação lógica adequada. O objetivo era explorar conceitos e aplicá-los na prática. Mas por volta dessa segunda metade do século XIX, os matemáticos tiveram essa intenção de preciso fundamentar cada um desses conceitos, eu preciso dar uma base adequada a eles. E aí teve início esse processo da aritmetização da análise. O que é esse processo de aritmetização? O objetivo era que os matemáticos pudessem comprovar os resultados, mas sem trabalhar com as ideias intuitivas. Não que a intuição não seja importante, mas se eu quero demonstrar a validade de um resultado a partir de um processo dedutivo, eu não posso utilizar a minha intuição como parte desse processo. Então, essa foi a preocupação dos matemáticos. E aí surgiu esse movimento. Vamos retornar ao quadro e dar continuidade. Então, nós precisamos compreender que, na verdade, a análise ela veio com esse objetivo de conseguir desenvolver os conceitos da matemática, de dar uma fundamentação e de proporcionar, então, essa possibilidade de afirmar que as técnicas que eram desenvolvidas, elas não tinham, então, uma fundamentação, mas que elas pudessem ser fundamentadas. E aí foi optado, então, pelo sistema, pelo conjunto de números reais como uma fundamentação para aquele conjunto. Por que o conjunto de números reais? Porque nós vamos ver que ele possui algumas propriedades que são interessantes quando nós queremos fundamentar os conceitos de cálculo diferencial e integral. Então, a nossa intenção é conseguir observar como se desenvolveu alguns desses conceitos. Nós não vamos explorar toda a análise real, ela é elaborada por diversas proposições, mas nós vamos conhecer os principais conceitos, os principais resultados, sempre tendo esse objetivo. Eu preciso dar uma fundamentação adequada ao meu conjunto de números reais, porque qualquer conceito que eu vá fundamentar a partir dele, ele vai gerar resultados verdadeiros. Então, ele precisa ter uma fundamentação adequada para que nós possamos, então, estudar todos aqueles conceitos e estruturar todas as técnicas de forma adequada. Então, agora nós vamos ter um momento de reflexão para que você possa identificar que tipos de conceitos são estudados no cálculo diferencial e integral. Então, quais são os principais temas que você já estudou? Que tipos de relações existem entre esses conceitos? Então, reflita, envie as suas contribuições e, na sequência, então, nós vamos observar a relação desses conceitos com o desenvolvimento da análise.
Bom, você já, ao longo do seu curso de graduação, se deparou com os conceitos de cálculo diferencial integral. Mas o que você estudou em relação a essa área? No cálculo, nós estudamos as funções. Pensando no cálculo 1, né, que é a primeira parte do cálculo que nós estudamos, são as funções de uma variável real. Nós investigamos limites, derivadas e integrais. Temos o estudo de continuidade, das técnicas de derivação, técnicas de integração. Nas funções, quando eu defino uma função, eu preciso de conjuntos. Em geral, nós trabalhamos com subconjuntos do conjunto de números reais. Então, veja, se eu defino uma função sobre os reais, eu quero estudar a derivada de uma função real. Então, sempre existe essa ligação com o conjunto de números reais ou algum de seus subconjuntos. Por isso, a importância em dar uma estrutura adequada ao conjunto de números reais, para assim, todos os demais conceitos, técnicas, estratégias de cálculo, elas sejam também válidas. Então, essa foi a preocupação dos matemáticos para o desenvolvimento da análise. Dar uma estrutura adequada em cada um desses campos, a cada um desses conceitos. E assim, desenvolver as mais diversas técnicas, os mais diversos estudos da matemática, sendo aplicados não somente na própria matemática, mas também fora. Mas esse trabalho dentro e fora da matemática está relacionado a quando eu já tenho a técnica bem definida. Agora, quando eu estou estudando a sua estrutura, basicamente nós vamos ter o contexto matemático. Então, essa é a diferença da análise com o próprio cálculo. Então, eu quero entender por que eu consigo definir uma função contínua, por exemplo. Que tipos de resultados eu posso aplicar no estudo dessa função? Para depois, com o conceito de continuidade, eu ser capaz de definir outros conceitos e trabalhar em outras áreas. Então, esse é o objetivo. Entender a base, entender o fundamento de todas essas ideias. Mas nós vamos dirigir o nosso olhar principalmente ao conjunto de números reais, que inclusive é essencial também no trabalho na educação básica. Mas antes de chegar no conjunto de números reais e conferir as suas propriedades, a sua estrutura, nós vamos iniciar pelo primeiro conjunto que é trabalhado, que é o conjunto de números naturais. Então, aqui nós temos uma relação entre os diferentes conjuntos numéricos. Então, nós temos a presença do conjunto de números naturais, que está contido nos inteiros, que está contido nos racionais, e unido com os irracionais, forma o conjunto de números reais. Então, os reais vão envolver os dois conjuntos, os racionais e os irracionais. Lembrando que o conjunto de números reais ele é formado, então, pelos racionais unidos ao conjunto de números irracionais. O R menos Q, ou talvez com essa notação I, que você pode encontrar em alguns materiais. Tá? Mas o R menos Q porque é o complementar dos racionais em relação a R, ou seja, os números irracionais. Então, é importante partir dessas relações porque, para chegar às propriedades dos reais, nós vamos visitar as propriedades desses conjuntos. E vamos iniciar pelo conjunto de números naturais. O conjunto de números naturais, ele precisou também ser estruturado. Então, ele precisou passar por esse processo. E no estudo da análise, nós temos a possibilidade de trabalhar com a definição de N, partindo do número 1. E temos também a possibilidade de trabalhar com ele partindo do 0. Em geral, nós adotamos N partindo do 1, no estudo da análise, e partindo do 0 em álgebra. Tá? Então, nós vamos adotar o trabalho com N, com o seu primeiro elemento sendo 1, e o conjunto da álgebra partindo de 0. Essa é uma característica do estudo dos conjuntos frente a essas duas categorias. Quando foi estruturado o conjunto de números naturais, Peano optou por selecionar axiomas, ou seja, verdades aceitas sem demonstração, que propiciassem a indicação de todos os elementos do conjunto de números naturais partindo de alguns princípios, considerando o aspecto ordinal, ou seja, a possibilidade de construir sequências, tomando por base a existência do 1, porque nós vamos trabalhar
com a ideia da análise, com n partindo de 1, mas existe a possibilidade de estudar a partir de 0, a ideia de sucessor e de número natural. Então, essas foram as bases da estruturação do conjunto de números naturais. O ordinal, 1, sucessor e número natural. Mas como que foram construídos esses axiomas? Então, Peano partiu do princípio da definição da função sucessor, que tem domínio natural e contradomínio natural também. Então, leva cada número natural n em seu sucessor n mais 1. Aqui nós temos a representação em diagramas. Então, cada número natural é levado em um outro número natural que corresponde ao seu sucessor. Uma função bem definida de acordo com as características das funções. E além disso, ela é uma função injetiva. Quando eu tomo dois elementos diferentes no domínio, as suas imagens serão sempre diferentes. Então, se eu tomo dois números naturais diferentes, nós vamos ter que os seus sucessores também serão diferentes. Existe um único natural que não é sucessor de nenhum outro número natural. Quem é esse número? É o número 1. Então, 1 é o único natural que é diferente de Sn para todo n, ou seja, ele não é sucessor de nenhum número. Então, nós partimos desse número e construímos os demais. Por isso que no contradomínio nós podemos observar que o número 1 pertence ao contradomínio, mas não pertence à imagem da função sucessor. Então, ele está no contradomínio, mas o número 1 não está na imagem dessa função. E por fim, nós temos o quarto axioma de Peano, que afirma que se eu tenho um conjunto X contido em N, e esse conjunto é tal que ele contém o número 1, que ele contém o sucessor de todo elemento de X, então S de X seria a imagem, então os sucessores de todos os números que estão em X, então necessariamente X coincide com os naturais. Então, se X tem 1 e tem todos os seus sucessores, então ele vai ser igual ao conjunto de números naturais. E é desse axioma da indução, quarto axioma de Peano, que surge o princípio da indução finita. Bom, o princípio da indução finita é um resultado que nós utilizamos quando queremos validar propriedades que são verificadas no conjunto de números naturais ou em subconjuntos infinitos dos naturais. Então, quando eu quero mostrar uma propriedade, por exemplo, para todos os naturais, ou que uma propriedade é válida para todos os naturais maiores do que 3. Então, sempre nós vamos validar propriedades, resultados referentes a todo o conjunto de números naturais ou a uma parte desse conjunto. Lembrando que essa parte precisa ser infinita. Então, essa foi a forma que foi utilizada para a estruturação dos naturais. Então, nós vamos partir no nosso estudo com n tendo o primeiro elemento 1, a menos que foi referenciado em alguma situação que o zero se fará presente nesse conjunto. O zero, em geral, é trabalhado na álgebra. Na análise, nós vamos partir do número 1. Isso vem numa questão de conveniência de ter o zero nos naturais no estudo da álgebra, devido a algumas propriedades. Mas lá também, em determinadas situações, nós partimos do número 1. Então, vamos tomar a partir de 1. Se tiver alguma referência, então nós acrescentamos o zero. E além do conjunto de números naturais axiomatizado, ou seja, com uma estruturação adequada via axiomas, que são aceitos sem definição, com a presença do princípio da indução finita, nós temos propriedades verificadas sobre as operações que são definidas nesse conjunto. Nos naturais, nós podemos definir uma adição e uma multiplicação, como visto em estruturas algébricas. Então, nós adotamos essas duas operações e podemos interpretar subtração e divisão como uma combinação envolvendo elas. Então, nós vamos agora resgatar quais são as propriedades das operações definidas nos naturais. Então, vamos ao quadro. Nós temos as operações de adição e de multiplicação usuais, e a partir delas nós temos um conjunto de propriedades. Em relação à adição e à multiplicação, as duas operações são associativas e comutativas. E quando eu trabalho com as duas ao mesmo tempo, eu tenho a distributividade da multiplicação em relação à adição. Também temos na multiplicação a existência de elemento neutro,
que é o número 1. Por que ele é um elemento neutro? Quando eu tomo 1 e multiplico por qualquer número natural x, 1 vezes x ou x vezes 1, o resultado sempre vai ser igual a x. Então, ele é um elemento neutro na multiplicação. E uma outra propriedade importante é a presença da relação de ordem. O que é a relação de ordem? É a relação que nós utilizamos para afirmar que um número natural é maior do que outro, menor do que outro. É o que possibilita essa comparação entre os números naturais. E além de permitir essa comparação, é a partir dessa relação, em conjunto com outras propriedades que são derivados, alguns resultados referentes ao conjunto de números naturais, a diferentes aspectos desse conjunto. E nós vamos conferir um dos principais princípios que nós temos nesse conjunto. Temos o princípio da indução finita, que é específico dos naturais, e agora nós vamos ver um outro princípio específico, que é o princípio da boa ordenação. Então, nós vamos ao quadro conhecer o princípio e sua demonstração. Esse princípio afirma que todo subconjunto não vazio A contido nos naturais possui um menor elemento, ou seja, um elemento N0, que é menor ou igual a todo elemento de A. Então, veja, nós temos um teorema, que é um resultado que exige uma demonstração. Qual que é a hipótese desse teorema? É que eu tenho um subconjunto não vazio dos naturais. E o que eu preciso verificar? Que ele possui um menor elemento. Nós vamos utilizar a demonstração direta. Nós vamos partir dessa ideia que ele é não vazio e vamos mostrar que existe um menor elemento. Então, esse é um resultado que nós podemos dizer um resultado de existência. Nós vamos provar que existe um menor elemento. Agora, a busca pelo menor elemento vai depender do tipo de conjunto com o qual nós estivermos trabalhando. Então, sempre nós temos a presença desses resultados. Os resultados de existência, eles nos dizem que uma determinada propriedade ela é verificada. Porém, não vai indicar exatamente qual elemento cumpre aquela propriedade. Esses resultados, eles são muito utilizados quando queremos demonstrar propriedades sobre funções ou outros resultados envolvendo, inclusive, as derivadas integrais. Então, nós garantimos que aquele valor existe. Então, se eu estou numa situação prática, eu sei que ele existe, basta investigar o conjunto e identificá-lo por meio da relação de ordem. Mas, pelo menos, eu já tenho garantido que, se esse valor existe, eu posso trabalhar com ele em outras situações. Então, é importante sempre que você perceba que tipo de resultado você está analisando, quais são as hipóteses, qual é a conclusão que nós precisamos verificar, sempre lembrando que se é uma proposição, é um teorema, lema, corolário, todos eles exigem demonstração. Então, vão exigir demonstração as noções primitivas, os axiomas e as definições. Então, qualquer outro resultado vai passar por um processo de demonstração. E agora nós vamos conferir a demonstração desse resultado em específico. Vamos utilizar a técnica direta e um processo construtivo. A nossa demonstração se inicia da seguinte forma. Nós temos que esse subconjunto dos naturais ele é não vazio. Se o número 1 está nesse conjunto, ele é o menor elemento, porque o número 1 é o menor número natural que nós temos. Então, se o número 1 está no conjunto, a minha demonstração estaria encerrada. Mas eu quero provar o resultado para qualquer conjunto não vazio. Então, eu vou trabalhar com a outra possibilidade. Então, o primeiro caso seria esse, se 1 está em A, e vamos analisar o segundo caso. Se o 1 não estiver em A, nós vamos tomar um conjunto auxiliar, que é esse conjunto IN. Ele contém todos os números naturais de 1 até N. Então, o I1 é o conjunto que contém somente o número 1. O I2 contém os naturais de 1 a 2. Então, somente 1 e 2. Se eu quisesse o I4, ele contém todos os naturais de 1 a 4. Então, 1, 2, 3, 4. E o IN, então, contém todos os naturais de 1 a N. Qual que é o nosso objetivo? Tendo esse conjunto IN, determinar um natural N, em que o N mais 1 está no conjunto A. Dessa forma, nós vamos conseguir verificar que esse N mais 1
está relacionado ao conjunto A está associado a esse menor elemento. Tá? Então, essa é a ideia. Nós vamos observar detalhadamente como se chegar nessas informações. Nós vamos tomar um outro conjunto auxiliar, que é o conjunto X contido em N, formado por todos os naturais N, tais que N está contido em N menos A. Quem que é N menos A? É o complementar de A. São todos os números naturais que não estão em A. Logo, como que é definido esse conjunto X? Bom, eu tenho o conjunto dos números naturais e tenho o conjunto A. Vamos supor que o conjunto formado somente pelo 1 esteja no complementar de A. Ele esteja contido em N menos A. Esse conjunto formado somente pelo 1 é o I1. Se isso acontece, então 1 pertence a X. Quem é esse 1? É o índice do meu conjunto. Se eu tivesse aqui um conjunto IP contido em N menos A. Então, se o IP está contido em N menos A, eu tenho que P, que é um número natural, ele vai pertencer a X. Então, veja que X tem relação com o complementar do conjunto A. Se todos os naturais de 1 a N estão no complementar de A, ou seja, não estão em A, o N vai ser um elemento de X. Então, nós temos dois conjuntos, o conjunto IN e o conjunto X auxiliares. Além disso, temos o conjunto A. Nós vimos que o 1 não está em A, então o I1 está contido no complementar de A. Logo, 1 está em X. Lembre-se, X tem relação com o complementar de A. Se o 1 não está em A, o índice associado a ele vai estar em X. Só que A é um conjunto não vazio, então ele precisa ter algum elemento nele. Se o X está em A, ele não está em X, porque existe a relação com o complementar. Logo, nós vamos ter que o axioma da indução não é satisfeito. Bom, o que era o axioma da indução? Ele dizia que se eu tivesse um subconjunto dos naturais, em que 1 está em X e o sucessor de todo X está também em X, X coincide com os naturais, ou seja, ele contém todos os naturais. Mas nós temos que 1 está em X, mas existe um certo natural que não está em X. Logo, X vai ser diferente dos naturais. Então, ele está contido, mas não é igual. Logo, esse conjunto A ele tem algum elemento que vai implicar, então, que esse axioma da indução ele não é verificado. Se o axioma da indução não é verificado, quer dizer que existe um natural em X cujo sucessor não está nele. Porque se o sucessor de todo elemento de X estivesse em X, aquele axioma tinha que ser satisfeito. Então, veja, pela existência de um natural que não está em X, vai implicar que o axioma da indução não é verificado e que aquele X, por exemplo, ele é o sucessor de algum natural N. Então, vai existir, ele é diferente de 1. Então, ele é o sucessor de algum natural. Assim, se o N está em X, como nós vimos, o IN, que é formado por 1, 2 até o N, ele está contido no complementar de A. Se o 1 até N está no complementar de A, eles não estão no conjunto A. Por isso que os elementos de A, eles precisam ser maiores do que N. Então, eu só vou encontrar naturais em A que são maiores do que N. Mas nem todos vão ser maiores do que N mais 1, porque o N mais 1 não está em X, então eu não tenho essa garantia. Logo, se eu tenho que todos os elementos de A são maiores do que N, então eu só tenho a partir desse próximo elemento no conjunto A. E nem todos são maiores do que o N mais 1, como não existem naturais entre N e N mais 1 vai ser o menor elemento de A. Então, essa é a ideia. Eu mostrei que X não era os naturais, ele tinha
tinha um certo elemento dos naturais que não estava em X. Esse número é sucessor de alguém. E esse n mais 1, esse sucessor, ele vai ser o menor elemento de A. Porque todos os elementos de A são maiores do que n. Mas, como eu não tenho nenhum natural entre n e n mais 1, o n mais 1 tem que ser o menor elemento dele. Mas por que tem esse termo verificar aqui ao lado? Porque, veja, eu usei a informação de que não existe natural entre n e n mais 1, mas eu não justifiquei. Então, essa é uma característica do processo de demonstração. Todas as informações que eu utilizo precisam estar de acordo, precisam estar verificadas as suas validades. Se eu trabalho com um processo construtivo, desde que ele esteja adequado, coerente com o conjunto que eu estou estudando, a validade desse tipo de argumento decorre do próprio conjunto. Agora, se eu utilizo alguma outra propriedade, alguma afirmação, eu preciso provar que essa afirmação é verdadeira. Então, nós poderíamos ter construído um resultado à parte, que afirma que entre n e n mais 1, ambos naturais, não existe nenhum outro natural, e utilizar esse resultado no meio desse processo de demonstração. Ou então, eu poderia ter demonstrado o resultado no interior do teorema, da demonstração do teorema. Tá? Nós vamos acrescentar como uma observação, vamos agora provar somente aquela afirmação, que entre um natural n e o seu sucessor n mais 1, não existe nenhum outro natural. Pode parecer algo óbvio, mas na matemática nós não trabalhamos com intuição, nós precisamos demonstrar. Então, nós vamos ao quadro agora finalizar a demonstração do teorema. Então, nós queremos provar que entre n e n mais 1, ambos naturais, não existe nenhum outro número. Aqui, nós vamos utilizar redução ao absurdo. O que significa? Eu vou supor que existe. Eu quero provar que não existe. Então, eu vou supor que existe. Então, existe um natural P entre n e n mais 1. Ou seja, n é menor do que P, que é menor do que n mais 1. Se isso acontece, P é maior do que n. Então, P vai ser o n mais um natural K. N mais 1 é maior do que P. Então, o número n mais 1 vai ser igual a P mais um natural, porque eu estou supondo que todos os números envolvidos são naturais. Então, tanto K quanto R são números naturais, maiores ou iguais a 1. N mais 1. Se o meu valor n, se eu tenho o n mais 1, eu sei que ele corresponde a P mais R. P, eu sei que corresponde a n mais K. Então, n mais 1, sendo igual a P mais R, eu substituo em P o n mais K. E vou trabalhar aqui com uma associatividade. Então, eu tenho n mais K mais R, isso é igual a n mais K mais R. Então, eu alterei a ordem em que eu estou avaliando esses termos. Então, veja, eu tenho n mais 1, depois que eu substituí o P, eu organizei a minha equação, igual a n mais K mais R. Se essa igualdade é verdadeira, o 1 precisa ser igual a K mais R. Estou resolvendo uma equação. Só que, se eu tivesse, por exemplo, supondo R natural. Se R é natural, ele é maior, igual a 1. Se isso acontece e a igualdade é verdadeira, então K tinha que ser menor do que 1. E isso é um absurdo, porque K é um número natural. Se ele é diferente de 1, necessariamente ele é maior do que 1. E se eu considerar, então, que o K é maior ou igual a 1? O R tinha que ser menor do que 1. Então, em nenhuma situação, eu consigo verificar que esse 1 é igual a K mais R. Então, essa igualdade ela não pode ser verificada com K e R, ambos naturais. Então, eu utilizei todo um argumento verdadeiro e cheguei em uma informação que é incorreta, que é um absurdo. Se é um absurdo, quer dizer que existe algum momento em que eu utilizei uma informação que estava incorreta. E o que estava incorreto é supor a existência daquele natural.
Então, quando eu chego em absurdo, eu observo, bom, eu supus que existia um natural. Isso quer dizer que isso não é verdade. Quer dizer que não existem naturais entre os dois números naturais, entre o n e o seu sucessor n mais 1. Então, veja que é uma atividade bem complexa e ela exige demonstrações formais. Eu não posso simplesmente afirmar coisas sem ter provado nenhuma dessas afirmações. Então, sempre eu preciso dar uma justificativa adequada a cada uma das afirmações que são apresentadas, a não ser que eu esteja utilizando um axioma. Então, se eu utilizo um axioma durante essa demonstração, por exemplo, eu utilizei no teorema, no princípio da boa ordenação, aquele axioma da indução. Ele é um axioma, ele não exige demonstração. A partir dele, nós construímos os demais conceitos, as demais teorias. Mas ele não foi também especificado sem nenhum tipo de estudo. Tá? Ele foi sendo estruturado a partir de um estudo aprofundado em relação àquele tema. Então, nós temos alguns axiomas, mas a grande maioria dos resultados passam todos por um processo de demonstração, que foi isso que nós observamos nesse último princípio. Então, o objetivo é que você entenda como são construídos essas demonstrações, como são estruturados esses resultados. É um processo complexo, envolve vários conceitos, mas que exige uma articulação entre essas ideias. Eu não posso simplesmente afirmar informações, eu preciso sempre dar informações que são corretas e que estão justificadas. Tá? Então, o objetivo não é que você memorize uma demonstração, mas que você busque compreender os passos, que você identifique conceitos que são utilizados naquela demonstração e observe a importância de todo esse processo quando nós queremos construir um campo de conhecimentos coerente e que seja baseado em conceitos verdadeiros. Então, com o princípio da indução finita, o princípio da boa ordenação e todas as propriedades que nós vimos, o conjunto de números naturais tem uma estrutura adequada e a partir de todas essas ideias nós conseguimos provar outras afirmações, outras relações baseadas nesse conjunto. E no conjunto de números inteiros, que tipos de propriedades são verificadas? Então, agora o objetivo é que você reflita sobre o que você já estudou em relação a esse conjunto. No seu curso de graduação, na educação básica, que propriedades são verificadas? E será que o princípio da boa ordenação é válido nesse tipo de situação? Então, reflita, envie suas contribuições e logo retornaremos.
Gostaria de agradecer, então, as contribuições. Quando nós estudamos os inteiros, nós temos diversas propriedades que são verificadas, principalmente em relação às operações. Temos distributiva, elemento simétrico, comutatividade, fechamento, então são várias propriedades. Só precisamos ter um pequeno cuidado quando nós indicamos essas propriedades. A que operação ela se refere? Porque nós temos adição, multiplicação. Tá? Então precisamos sempre indicar a distributividade, ela vai relacionar as duas. Mas e a comutatividade? É em relação a uma, a outra ou as duas? Tá? Então só tome esse cuidado em relação a que tipo de operação você está se referindo e qual é então a propriedade. Vamos agora então resumir todas essas propriedades relativas a operações. Então nos inteiros temos a adição e a multiplicação, nossas operações usuais. As duas são associativas, comutativas. A distributividade é válida em relação às duas operações. A existência de elemento neutro também é verificada nas duas situações. Bom, eu tenho o 0 na adição, o 1 na multiplicação. Já o elemento simétrico, ele é específico da adição, porque com o acréscimo dos números negativos eu tenho, então, acréscimo dessa operação. Se eu tenho um número inteiro z, eu tenho o menos z. É o simétrico a ele em relação à adição. Além disso, nós também temos a possibilidade de caracterizar o conjunto Z com as suas operações enquanto estruturas algébricas. O Z com a adição é um grupo abeliano. O Z com adição e multiplicação é um anel, mais especificamente um domínio de integridade. São as nomenclaturas que nós utilizamos quando nós queremos sintetizar esses conjuntos de propriedades. Mas são cada uma dessas propriedades que nós já indicamos, além do fechamento da adição e também da multiplicação. Temos também a relação de ordem nos inteiros. Acrescentamos os zeros negativos, mas continuamos com a relação de ordem, que permite comparação entre os elementos. Bom, se tem relação de ordem, será que o princípio da ordenação é verificado? Nos naturais nós já vimos que ele é. Qualquer subconjunto não vazio tem um menor elemento. Por exemplo, o conjunto formado pelos naturais pares. O 2 é o menor elemento. Mas, nos inteiros, esse princípio não é verificado quando nós tomamos o conjunto por completo. Por quê? Se eu tomo o conjunto dos inteiros múltiplos de 2, por exemplo, eu não tenho um menor elemento. Eu não consigo identificar esse menor elemento. Se eu tomo o menos 4, eu tenho menos 6, tenho menos 8, que são números menores do que ele. Isso acontece devido à presença dos negativos. Mas será que não tem nenhuma possibilidade de utilizar o princípio da ordenação em Z? Existe uma situação. Se nós tomarmos os inteiros positivos e não nulos, então se nós, os inteiros não negativos e não nulos, ou seja, os inteiros positivos, eu posso usar o princípio da ordenação. Por que isso acontece? Porque ele coincide com N. Então, nesse subconjunto, eu consigo verificar o princípio da ordenação, somente porque ele vai coincidir com esse conjunto dos números naturais. Mas, no conjunto dos números inteiros por completo, o princípio não é verificado. Todo subconjunto que seja não vazio, nem sempre eu tenho um menor elemento. Tá? Então, essas são características desses dois conjuntos iniciais, dos naturais e dos inteiros. Agora nós vamos estudar um conceito, na verdade, dois conceitos relacionados entre si, que dizem respeito não somente aos naturais e aos inteiros, mas que também pode ser estendido aos racionais, aos irracionais e ao próprio conjunto de números reais. Desde a educação básica, nós trabalhamos com a ideia de conjuntos finitos e conjuntos infinitos. Nós, inclusive, trabalhamos com ideias intuitivas relacionadas ao infinito, principalmente no ensino médio. Agora, nós queremos caracterizar o que é esse infinito. Como que eu digo que um conjunto tem infinitos elementos?
além da definição de conjunto finito e de conjunto infinito, existem outras definições que também estão relacionadas a esse tema. Mas para compreendê-las também precisamos da definição de conjunto finito e infinito. Tá? Então nós vamos iniciar com elas. Então pensando nos naturais, nos inteiros, mas também nos demais conjuntos numéricos, porque nós vamos utilizar apenas os elementos que compõem esses conjuntos. Isso nós já estamos habituados em trabalhar. Tá? Então nós vamos iniciar definindo o que é um conjunto finito do ponto de vista da análise real. Nós sabemos que o conjunto finito está associado à ideia da contagem. Eu consigo contar os elementos daquele conjunto. Eu sei quantos elementos tem no conjunto. Mas pela análise real, como que eu trabalho com a ideia da contagem? Como que eu defino de forma rigorosa esse processo? Então nós vamos ao quadro agora definir o que é o conjunto finito. E nesse processo nós vamos utilizar um conjunto que nós já trabalhamos, que é aquele conjunto IN, que é o conjunto formado por todos os naturais de 1 até N, sendo N um natural qualquer, maior ou igual a 1. Um conjunto ele é classificado como finito quando ele for vazio ou quando existe um natural N e uma função bijetiva entre N e o conjunto em estudo. Se isso não for verificado, o conjunto é infinito. Então, o conjunto é classificado como finito em duas possibilidades. Ou ele é vazio, ou eu consigo estabelecer uma relação entre esse conjunto e algum conjunto IN. Essa relação ela vai ser uma função injetiva e sobrejetiva. Por isso, uma abjeção. E ela caracteriza, então, a contagem dos elementos do conjunto X. Então, ela é a estratégia formal que nós utilizamos para contar os elementos do conjunto X. Veja, então, eu associei X a um conjunto IN por uma função bijetiva. Esse índice N do meu conjunto, esse número N, ele corresponde à quantidade de elementos que o conjunto tem, que nós vamos chamar de cardinalidade do conjunto. Então, a cardinalidade de um conjunto corresponde a quantos elementos esse conjunto tem. Podemos denotar por card de x ou x entre barras verticais. Muita atenção nesse caso, porque as barras verticais da matemática têm diferentes significados. Pode indicar módulo de vetor, pode indicar função módulo, ou tanto o módulo quanto a norma de vetor. No contexto da análise real, conjunto X, letra maiúscula, entre barras verticais indica cardinalidade do conjunto, ou seja, quantos elementos o conjunto tem. Então, quando eu estruturo a ideia de conjunto finito, como que eu indico que um conjunto ele é finito? Se ele não for vazio, vai ser da seguinte forma. Aqui nós temos um conjunto qualquer A, com elementos A, B e C. Bom, eu sei que esse conjunto tem 3 elementos, mas como que eu justifico que ele é um conjunto finito? Veja que eu posso tomar o meu conjunto I3, que é formado por 1, 2 e 3. E sobre ele eu posso definir uma função f de n em A da seguinte forma. O f de 1 é A, o f de 2 é B e o f de 3 é C. Essa função, entrando então nessas características, na definição de função, ela também é injetiva, 2 elementos diferentes têm imagens diferentes, e ela é sobrejetiva. Eu usei todos os elementos do meu conjunto A. Logo, se eu tenho I3 associado a A pela abjeção, a cardinalidade do conjunto A vai ser 3. Então, note, é uma forma rigorosa de confirmar que, de fato, são 3 elementos. Esse conjunto A, ele é um conjunto finito. Então, se a cardinalidade é um número real específico, ainda que esse número seja muito grande, nós temos um conjunto finito. E quando tratamos com conjuntos infinitos, então nós temos cardinalidades infinitas, como é o caso dos naturais, inteiros, racionais, reais, são todos conjuntos de cardinalidade infinita,
E essa ideia de infinito por trás desses conjuntos nós vamos conferir no estudo do conceito de enumerabilidade. Tá? Por enquanto é importante que você saiba que esses conjuntos são infinitos, porque eles não se enquadram na definição que foi apresentada. E temos propriedades relativas a esses conjuntos finitos. Se eu tenho dois conjuntos A e B finitos, se o B está contido em A, a cardinalidade de B é menor ou igual que a cardinalidade de A. Então, a quantidade de elementos de B é, no máximo, igual à quantidade de A. Se A e B são conjuntos disjuntos, ou seja, que não têm elementos em comum, a cardinalidade da união entre eles é a soma das cardinalidades dos dois conjuntos. E a cardinalidade do produto cartesiano, que é aquele conjunto formado por todos os pares ordenados com o primeiro componente A segundo B, tem valor igual ao produto das cardinalidades de A e B. Então, essas são algumas propriedades verificadas para os conjuntos finitos e que também passam por um processo de demonstração. De que forma? A partir da definição que nós vimos, a partir da ideia de construção de uma função bijetiva que vai associar, então, a quantidade de elementos que nós temos em cada conjunto. Então, quando eu defino cardinalidade de um conjunto, eu preciso identificar que tipo de conjunto é, se existe bijeção ou não, ou seja, se é um conjunto finito ou infinito. Se ele é infinito, ele tem cardinalidade infinita. Se ele é finito, eu preciso identificar a bijeção e avaliar quantos elementos tem naquele conjunto. Mas como nós já conhecemos as características do conjunto, nós vamos avaliar a cardinalidade direto pela definição. Mas é importante que você observe que eu só posso afirmar, por exemplo, que um conjunto tem 3 elementos se eu construo a bijeção e evidencio essa bijeção. Tá? Então, sempre esse processo está por trás da identificação ou da indicação da cardinalidade de um conjunto. E agora nós temos uma questão para reflexão para que você possa comparar dois conjuntos. Então, aqui nós temos conjuntos A e B, envolvendo valores entre 1 e 4. Quais são as cardinalidades dos dois conjuntos? Então, reflita a respeito dessa questão. Logo mais continuaremos estudando esse conceito.
Bom, antes de discutir a respeito da questão proposta, então ao final da aula nós vamos ter uma atividade utilizando o aplicativo Kahoot. Então acompanhe no quadro, aqui nós temos o PIN, depois nós vamos ter um momento para que você possa conectar, então fique atento já ao seu smartphone ou ao seu aparelho, já instalado esse aplicativo, para que você possa participar e assim nós consigamos retomar alguns conceitos que foram estudados ao longo dessa aula. Então, alguns dos principais conceitos que nós estudamos. Então, nós tínhamos como objetivo avaliar a cardinalidade de dois conjuntos. Então, precisamos inicialmente identificar quais são os elementos que estão naqueles conjuntos, porque nós já estamos habituados a trabalhar com eles. Vamos interpretar primeiro os conjuntos e depois avaliar quantos elementos teríamos. Então, vamos ao quadro. O conjunto A, se você for observar na definição, ele é um conjunto x pertencente aos naturais, com x variando de 1 a 4. Então, maior ou igual a 1, menor ou igual a 4. Logo, ele contém os números naturais de 1 a 4, incluindo 1 e 4. A cardinalidade desse conjunto é 4, porque eu posso construir uma função bijetiva de I4 no conjunto A. Tá? E aí nós definimos o f de 1 como sendo o próprio 1, o f de 2 como sendo o próprio 2. Então, a própria função identidade é suficiente para a avaliação dessa cardinalidade. Diferente dele, o conjunto B é formado por x pertencente a R, com x variando de 1 a 4. Na verdade, nós temos o intervalo de 1 a 4, intervalo fechado. Quantos elementos existem nesse intervalo? Infinitos. Se nós formos verificar, 1 está em B, 2,5 está em B, o π está no conjunto B, raiz de 2 está em B, 4 está em B. Então, note, eu tenho infinitos números reais entre 1 e 4. Eu tenho uma parte da reta real, aquela parte limitada entre os valores 1 e 4. Então, é diferente de estudar, por exemplo, o conjunto A, porque eu estou em N e no segundo eu estou em R. Então, em R eu tomei todos os números reais entre 1 e 4. Então, eu tenho infinitos números. Se eu tenho dois números, eu tomo o valor médio entre eles, eu tenho um novo número. E assim eu posso ir construindo os diversos números nesse conjunto. Eu não consigo contar pela abjeção. Por isso que esse conjunto B, ele é de cardinalidade infinita, ele é um conjunto infinito. Então, nós dizemos que um conjunto ele é infinito se ele não for finito. Ou seja, quando eu nego a definição de conjunto finito. Então, x ele é infinito quando ele for não vazio e não for possível existir nenhuma bijeção entre o conjunto e algum conjunto e ele. Quer dizer, eu não consigo nenhum número natural que me permita construir aquela bijeção que caracteriza a contagem. Por isso que eu tenho um conjunto infinito. Alguns exemplos, os naturais, os inteiros, os racionais, os reais e o intervalo de 1 a 4. Então, todos eles são conjuntos infinitos. Eu não consigo essa bijeção entre um conjunto IN, que é um conjunto finito, e esses conjuntos X. E associado a esses conceitos de conjunto finito e infinito, nós temos diversos resultados. Todos eles exigem demonstração, mas aqui o nosso objetivo é conhecer alguns deles e conseguir articular entre esses conceitos. Então, como que eu posso trabalhar a associação entre eles? Então, o primeiro resultado é que se A é um subconjunto próprio de IN, eu não consigo uma bijeção entre A e IN. Então, se A é um subconjunto de IN, que contém uma quantidade de elementos diferente de IN, então eu não consigo estabelecer a bijeção. Ser subconjunto próprio significa que o conjunto está contido no outro, mas é diferente do conjunto maior. Então, eu não consigo estabelecer uma bijeção entre esses dois conjuntos. Se eu tenho um conjunto finito, qualquer subconjunto dele também vai ser finito. Então, se eu tenho o conjunto IN, eu sei que ele é finito. Qualquer subconjunto dele também vai ser finito. Se eu tenho os naturais e eu tomo um subconjunto dele finito,
Isso acontece se e somente se esse conjunto for limitado. Então, um conjunto em N, ele é finito se e somente se ele for limitado. E se X é um conjunto infinito, eu consigo definir uma aplicação injetiva agora entre os naturais por completo e X. Então, veja a diferença que nós temos em relação à definição dos finitos. Lá nós tínhamos IN, aqui nós temos N. Então, se eu tenho um conjunto infinito, eu consigo construir uma aplicação injetiva entre N e X, que não necessariamente é sobrejetiva. Ou seja, eu posso descartar alguns elementos do conjunto X. Então, esses são alguns resultados que nós temos envolvendo os conjuntos finitos e infinitos. Observe a importância da definição de cada conceito e como nós podemos relacionar essas ideias entre si. Lembrando que são resultados ou bicondicionais ou condicionais, então sempre eu tenho uma hipótese, uma condição que eu preciso verificar e uma tese, uma conclusão que eu posso obter a partir dele. E agora nós vamos ver um último resultado relativo a esse conceito de conjunto finito e de conjunto infinito. Então, nós temos que, tendo A e B conjuntos finitos, a cardinalidade de A igual à cardinalidade de B, se e somente se existir uma abjeção entre A e B. Esse resultado é uma bicondicional, ou seja, eu tenho tanto a cardinalidade implicando na abjeção, quanto a abjeção implicando na cardinalidade. Eu tenho as duas ordens do resultado. Nós vamos provar a primeira implicação. Então, nós vamos supor que as cardinalidades são iguais. Então, os dois conjuntos têm N elementos. Eu enumerei os N elementos de A e os N elementos de B. De tal forma que, se eu tomo dois índices diferentes, os elementos associados a eles também serão diferentes. Então, se eu tomo o A1 e o A2, um é diferente de 2. Então, A1 e A2 são diferentes. B1 e B2 também serão diferentes. Então, índices diferentes geram números diferentes ou elementos diferentes. A função f de A em B, que leva AI em BI, com I natural, ela vai ser uma abjeção. Logo, nós temos a conclusão do resultado. Mas precisamos justificar por que ela é uma abjeção. Veja que é uma função que leva a índice I em B índice I. Então, ela associa elementos com o mesmo índice. Para provar que ela é bijetiva, ela precisa ser injetiva e sobrejetiva. A injetividade, eu tomo dois elementos diferentes no domínio. Se eles são diferentes, seus índices são diferentes. Se isso acontece, nós vamos ter o f de AI igual a BI, f de AJ igual a BJ, só que I e J são diferentes. Isso vale também em B. Logo, BI e BJ são diferentes. Se eles são diferentes, f de AI e f de AJ também são diferentes. Logo, a função f ela vai ser injetora. Por quê? Porque eu tomei dois elementos diferentes no domínio e mostrei que as suas imagens são diferentes. A sobrejetividade. Eu tenho um B no conjunto B. Então, eu tomei qualquer elemento do conjunto B. Se isso acontece, ele é algum dos BIs, de B1 até BN. Então, existe algum I associado a ele. Se existe esse I, eu consigo identificar o AI no conjunto A, com o mesmo índice, de tal forma que o F de AI é o BI, pela definição da F. Só que o BI é B, ou seja, eu tomei um elemento qualquer de B e mostrei que existe alguém no domínio associado a ele. Por isso que essa função F é uma função sobrejetora. Isso encerra a demonstração? Da primeira parte, sim. Agora é necessário provar a outra implicação. E essa fica uma sugestão de estudo para você. Então, nós verificamos uma dessas implicações. Veja, eu tenho uma bicondicional. Então, nós avaliamos a primeira parte. E se nós supormos a existência da abjeção, como que nós mostramos que as cardinalidades são iguais? Então, agora o objetivo é que você também possa refletir a respeito desses conceitos e identificar
como que nós podemos provar esses resultados. E considerando tudo que nós estudamos ao longo dessa aula, as definições de conjuntos finitos, infinitos, a caracterização dos naturais, as propriedades dos inteiros, nós vamos ter a nossa atividade no Kahoot. Então agora nós vamos ter um momento para que você possa acessar por meio desse PIN e daqui a alguns instantes nós vamos iniciar a nossa atividade. Então lembrando, o Kahoot você vai precisar acessar o PIN, incluir qual é o seu login, né, o seu apelido, indique o seu nome e o polo do qual você está localizado. E a cada pergunta, então, nós vamos ter a questão e alguns símbolos associados a cada resposta. Então, você precisa escolher qual é o símbolo associado à resposta correta. Quem responder mais rapidamente obtém uma pontuação maior, desde que responda, então, a alternativa correta. Então, nós vamos investigar alguns dos conceitos que nós trabalhamos nessa aula e daqui a alguns minutinhos nós vamos iniciar o nosso jogo. Vamos? Então, vamos dar início à nossa atividade. Nós vamos ter um total de 5 questões. Vamos à nossa primeira questão. Que conceito matemático é estudado pelo campo da análise real dentre os conceitos indicados? Então, limites de funções, sequências numéricas, posições relativas entre retas e anéis e corpos. Qual desses conceitos é estudado pelo campo da análise real? Então, escolha a sua alternativa e vamos verificar quais são os temas, então, estudados pela análise, como nós já verificamos. Então, nesse caso, nós tínhamos duas possibilidades. Os limites de funções e as sequências numéricas são 2 temas que nós estudamos no campo da análise. Posições relativas está relacionado à geometria, anéis e corpos a estruturas algébricas. Então, aqui nós temos o nosso ranking. Vamos à próxima questão. Qual é a informação que está presente no princípio da boa ordenação? Então, em qual dessas frases nós identificamos o texto ou as informações que estão presentes nesse princípio? Lembrando que é um princípio relativo ao conjunto dos números naturais. Então, é o princípio que nós já estudamos, assim como o princípio da indução finita. Então, que tipo de informação é apresentada nele? Então, a alternativa correta, todo subconjunto não vazio dos naturais tem o menor elemento. Então, aqui nós temos o nosso ranking. Qual é a cardinalidade do conjunto apresentado a seguir? Então, desse conjunto X, qual é a cardinalidade? Lembrando que esse conjunto, então, ele pode ser avaliado do ponto de vista das bijeções. Será que eu consigo construir bijeção com os conjuntos necessários? Será que eu consigo avaliar essa quantidade de elementos? Então, escolha a sua alternativa e vamos conferir. Então, nós vamos avaliar agora qual é a cardinalidade do nosso conjunto. A cardinalidade, então, do conjunto X vai ser dada por 8.
Lembre-se que ele é um subconjunto dos inteiros, com todos os inteiros maiores do que -1 e menores ou iguais a 7. Então, acrescenta o número 7. O nosso ranking, e qual é a cardinalidade agora desse próximo conjunto? Quantos elementos o conjunto possui? Como que nós podemos estudar esse conjunto do ponto de vista das definições que estudamos? Nesse caso, então, nós vamos ter que a cardinalidade é infinita. Nós temos um intervalo de 0 a 4, intervalo de números reais, por isso que temos infinitos elementos. E vamos agora à nossa última pergunta. Se um conjunto X contido nos naturais ele é finito, que tipo de conclusão nós podemos obter? Então, qual das seguintes frases completaria corretamente a nossa afirmação? Então, escolha a sua opção e vamos conferir o resultado. Então, nesse caso, nós vamos tomar como base as cardinalidades dos conjuntos, a definição de conjunto finito e infinito e os princípios que nós estudamos. Então, tínhamos duas opções, que o conjunto X ele pode ser limitado ou que os subconjuntos de X são finitos. Então, essas eram as duas possibilidades. E aqui nós temos o nosso pódio. Parabéns a quem participou, que alcançou o pódio e que também obteve as respostas corretas. Utilize essas questões como base para os seus estudos. Revise esses conceitos partindo delas e se aprofundando nos materiais da disciplina. E, em caso de dúvidas, entre em contato. Desejo a você bons estudos e até a próxima!